presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um longo discurso em que apresenta uma série de evidências de fraudes eleitorais e explica a necessidade de se realizar uma auditoria séria das eleições e rever o sistema eleitoral para que os americanos possam voltar a confiar em suas eleições. Trump iniciou dizendo: "Este pode ser o discurso mais importante que eu já fiz." O presidente apontou que, a pretexto de enfrentar a pandemia, os líderes do Partido Democrata promoveram uma série de mudanças nas regras eleitorais para permitir, em especial, o uso indiscriminado de votos pelo correio e, posteriormente, para aceitar esses votos também de forma indiscriminada. Trump disse: "Costumávamos ter o dia da eleição. Agora temos dia, semana, mês da eleição e muitas coisas ruins aconteceram durante esse ridículo período de tempo, especialmente quando você não precisa provar quase nada para exercer nosso maior privilégio, o direito ao voto. Como presidente, minha missão mais elevada é defender as leis e a Constituição dos Estados Unidos. E é por isso que estou determinado a proteger nosso sistema eleitoral, que está agora sofrendo um ataque coordenado." O presidente dos Estados Unidos lembrou que, por meses, o povo foi avisado que os resultados dessa eleição poderiam levar semanas ou meses. Trump apontou ainda que seu oponente, Joe Biden, foi orientado a ficar distante do processo sem fazer campanha. Trump disse: "Eles estavam agindo como se já soubessem qual seria o resultado. E talvez soubessem, o que é muito triste para o nosso país. Foi tudo muito, muito estranho." Na sequência, os mesmos agentes agiram de forma coordenada para tentar declarar um vencedor antes mesmo que a contagem estivesse terminada. Trump apontou que os democratas promoveram fraudes em uma escala nunca vista antes e que isso faz parte de um esforço que já dura 4 anos de reverter o resultado da eleição de 2016 para retomar o poder. Após apresentar uma longa série de exemplos de fraudes, Trump defendeu uma profunda investigação e afirmou: "Se não extirparmos a fraude, a tremenda e horrível fraude que ocorreu na nossa eleição, não teremos mais um país. Com a determinação e o apoio do povo americano, vamos restaurar a integridade e a honestidade das nossas eleições. Vamos restaurar a confiança no nosso sistema de governo." Veja a introdução do discurso de Trump. Esse pode ser o discurso mais importante que eu já fiz. Eu quero oferecer uma atualização sobre os nossos esforços contínuos para expor as enormes fraudes e irregularidades dos eleitores que ocorreram durante as ridiculamente longas eleições de 3 de novembro. Costumávamos ter o que se chamava dia da eleição. Agora são dias, semanas, meses de eleição e muitas coisas ruins aconteceram durante esse período ridículo de tempo, especialmente quando você não precisa provar quase nada para exercer o nosso maior privilégio, o direito de votar. Como presidente, meu maior dever é de defender as leis e a Constituição dos Estados Unidos. É por isso que eu estou determinado a proteger nosso sistema eleitoral, que agora está sob ataque e cerco coordenado. Durante meses antes da eleição presidencial, fomos avisados que não deveríamos declarar uma vitória prematura. Nos disseram repetidamente que levaria semanas ou meses para determinar o vencedor, contar os votos pelo correio e verificar os resultados. Meu oponente foi avisado para ficar longe da eleição. "Não faz campanha. Nós não precisamos de você. Nós já conseguimos. Essa eleição está decidida." Na verdade, eles estavam agindo como se já soubessem qual seria o resultado. Eles tinham tudo sob controle e talvez tivessem, infelizmente para o nosso país. Foi tudo muito, muito estranho. Poucos dias após a eleição, vimos um esforço orquestrado para ungir um vencedor, mesmo embora muitos estados ainda estivessem contando. O processo constitucional tem que continuar. Nós vamos defender um voto honesto, garantindo que todas as cédulas legais sejam contadas e que nenhuma cédula ilegal seja contada. Não é só sobre honrar os votos dos 74 milhões de americanos que votaram em mim, mas de garantir que os americanos possam ter fé nesta eleição
e em todas as eleições futuras. Eu vou detalhar algumas das irregularidades, dos abusos e das fraudes chocantes que foram revelados nas últimas semanas, mas antes de apresentar uma partezinha do que já descobrimos, e descobrimos muito, eu quero explicar o esquema corrupto de votos pelo correio que os democratas implementaram e que permitiu que a votação fosse alterada, especialmente nos estados swing states, que eles sabiam que eles precisavam vencer. Eles só não sabiam que ia ser tão difícil porque nós estávamos muito à frente em todos esses estados, por muito mais do que eles acharam possível. Já se sabe há muito tempo que a máquina política dos democratas faz fraudes eleitorais do Detroit a Filadélfia, Milwaukee, Atlanta, tantos outros lugares. O que mudou esse ano foi a pressão implacável do Partido Democrata para imprimir e mandar pelo correio dezenas de milhares de cédulas a destinatários desconhecidos e sem qualquer salvaguarda. Isso permitiu fraudes e abusos numa escala nunca vista antes. Usando a pandemia como um pretexto, políticos e juízes democratas mudaram drasticamente os procedimentos eleitorais apenas alguns meses e às vezes semanas antes das eleições de 3 de novembro. Muito poucas vezes os legisladores foram envolvidos nesse processo e constitucionalmente eles tinham que participar. Mas foi muito raro, como você verá, quando continuarmos a entrar com nossos processos, e constitucionalmente isso é absolutamente incorreto o que aconteceu do ponto de vista jurídico. Muitos estados, como Nevada e Califórnia, mandaram milhões de cédulas para qualquer pessoa que tivesse nas suas listas de eleitores, se eles tivessem pedido ou não, se estivessem vivos ou mortos. Eles receberam cédulas. Outros estados, como Minnesota, Michigan e Wisconsin, instituíram votação universal por cédula pelo correio, bem no meio do ano eleitoral. Enviaram cédulas para todos os eleitores em todas as listas, não importava quem fossem. Essa expansão colossal da votação por correio abriu as comportas para uma fraude massiva. É bem conhecido que as listas eleitorais estão cheias de pessoas que não podem votar legalmente, incluindo os que já morreram, os que se mudaram do estado, e até mesmo pessoas que não são cidadãos do nosso país. Além disso, os registros estão cheios de erros, endereços errados, entradas duplicadas e outros problemas. Mas isso não é contestado, nunca foi contestado. Dezenas de condados nos principais swing states têm mais eleitores registrados do que cidadãos em idade de votar, incluindo 67 condados em Michigan. Tudo isso são provas. Em Wisconsin, o colégio eleitoral do estado não conseguiu confirmar a residência de mais de 100 mil pessoas, mas recusou-se a tirar esses nomes das suas listas de eleitores. Eles sabiam por quê. Ninguém mais sabia. Eu sabia por quê. Eles eram eleitores ilegais. É uma farsa que em 2020 nós não temos nenhum meio de verificar a elegibilidade daqueles que votam em uma eleição, e em uma eleição tão importante, ou de determinar quem eles são, se eles vivem no estado, ou até mesmo se eles são cidadãos americanos. Nós não temos a mínima ideia. Em todos os estados swing, nós temos grandes infrações ou fraude descarada. Muito mais em números, com números muito maiores do que o que precisamos para anular os resultados. Em Wisconsin, por exemplo, nós estávamos muito à frente na noite da eleição e, de repente, milagrosamente, perdemos 20 mil votos. Eu posso mostrar isso aqui. Em Wisconsin, nós estávamos ganhando de uma grande diferença e, de repente, às 13h42 da manhã, aconteceu isso. Eles despejaram votos,
principalmente para o Biden. Quase tudo para o Biden. Até hoje, todo mundo está tentando descobrir de onde isso veio. Eu passei de uma vantagem enorme para uma derrota por um pouquinho. E está aqui, ó, às 3h42 da manhã, em Wisconsin. Uma coisa terrível. Terrível, terrível. Mas vamos ter muito, muito mais do que os 20 mil votos necessários para reverter o resultado no Estado. Se nós estivermos certos sobre a fraude, Joe Biden não pode ser o presidente. Estamos falando de centenas de milhares de votos. Estamos falando de números que ninguém nunca viu. Como exemplo, em alguns estados, nós estávamos com uma desvantagem de 7 mil votos. Mas vamos encontrar mais tarde 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil discrepâncias ou votos fraudados. E isso inclui votos que foram contados quando os observadores não foram permitidos ou quando foram expulsos do prédio. Ou pessoas que foram inocentemente votar, que estavam animadas para votar, estavam felizes, eles estavam orgulhosos de serem cidadãos dos Estados Unidos e foram lá e disseram, eu quero votar. E disseram para eles que eles não podiam. Sinto muito, disseram. Sinto muito, você já votou pelo correio. Parabéns, nós recebemos uma cédula, então você não pode mais votar. Eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham a quem reclamar e a maioria foi embora e pensou, isso é estranho. Mas muitas pessoas reclamaram e reclamaram veementemente. E em alguns casos, em muitos casos, eles preencheram uma cédula provisória, que depois quase nunca foi usada, mas em praticamente todos os casos, os votos foram para Trump. Em outras palavras, eles foram votar e foram avisados que já tinham votado e não tinham votado. E eles foram embora e ficaram horrorizados e perderam respeito pelo nosso sistema. Isso aconteceu dezenas de milhares de vezes em todo o país. Esse é o nível de desespero dos democratas. Eles preencheram cédulas sem sequer saber se essas pessoas iam aparecer para votar. E quando elas apareceram, eles disseram, desculpa, você não pode votar, já votou. E, além de tudo isso, temos uma empresa muito suspeita. O nome é Dominion. Girando um botão, trocando um chip, você pode apertar para Trump e o voto vai para o Biden. Que tipo de sistema é esse? Nós temos que voltar para o papel. Pode levar mais tempo, mas o único sistema seguro é em papel. Não esses sistemas que ninguém entende. Inclusive, em muitos casos, as pessoas que os administram. Infelizmente, acho que entendem e muito bem. E num condado de Michigan, por exemplo, que usava dos sistemas Dominion, eles descobriram que quase 6 mil votos foram trocados do Trump para o Biden. Isso é só a ponta do iceberg. Isso é o que nós pegamos. Mas quantos não pegamos? Tem centenas de outros exemplos no país, milhares. Nós demos sorte. E eles chamaram isso de falha. Mas nós encontramos muitas falhas naquela noite. 96% das doações eleitorais dessa empresa foram para democratas, o que não surpreende ninguém. Francamente, quando você olha quem dirige a empresa, quem comanda, quem é o dono, que nós não sabemos, onde os votos são contados? Nós achamos que são contados em países estrangeiros e não nos Estados Unidos. A Dominion é um desastre. As autoridades eleitorais do Texas bloquearam repetidamente o uso de sistemas Dominion por causa de preocupações sobre vulnerabilidades de segurança e o potencial de erros e fraude. Cada distrito que usa o sistema Dominion tem que ser cuidadosamente monitorado e investigado.
cuidadosamente, mas não só para o futuro. No momento, nós estamos preocupados com o presente e com o que aconteceu com uma eleição que nós vencemos.